Bom, boa tarde a todos. Dizer que é uma alegria muito grande poder estar aqui, falando aos jovens. E vamos falar sobre um tema muito importante, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre juventude, sobre dependência, sobre drogas, sobre como prevenir, como ajudar os nossos amigos, nossos colegas, sobre esperança, sobre felicidade e sobre espiritualidade também. É claro que para falar sobre dependência, não é, e todos esses temas que nós comentamos, nós precisaríamos de um seminário de várias horas de duração. E nós já gravamos, nós já temos esses seminários, as palestras gravadas, onde a gente aborda o que são as drogas, as causas do uso, não é? A gente não tratar só o efeito, mas buscar por que a pessoa busca a droga. A gente analisar também as consequências orgânicas e espirituais do uso das drogas. Também nós analisamos a questão do autoconhecimento, né? Por que a gente está usando e como se libertar. A questão do tratamento, a questão da educação antidrogas, educação para a plenitude. Então são uma série de palestras, né, sobre essa temática, e hoje a gente vai fazer uma abordagem para os jovens, né, que a gente já gravou também uma sobre juventude, alcoolismo e drogas. Foi lá em Planaltina, e hoje a gente vai também falar com vocês sobre esse assunto. Então, a gente vai falar cerca de 1 hora, e depois nós vamos ter mais ou menos 20 minutos, meia hora de perguntas. Vocês podem perguntar para a gente tentar tirar as dúvidas, mas só perguntas fáceis, tá? Perguntas difíceis também podem fazer, mas aí a gente vai passar para a Júlia, e aí ela responde, porque ela vai ter muito mais conhecimento. Porque da palestra não quer dizer que a gente saiba muita coisa, não. É sinal só que a gente gosta de falar, tá? Então hoje a gente vai falar sobre esse tema, e eu espero então que vocês tirem as suas dúvidas e a gente possa esclarecer. Então vamos pedir a Jesus, que é o mestre dos mestres, não é? O maior psicoterapeuta que o mundo já conheceu, o caminho, a verdade, a vida, para que Ele nos abençoe, nos ilumine no nosso estudo, no nosso bate-papo da tarde de hoje. Bom, a gente vai primeiro fazer uma enquete com vocês. Eu queria fazer uma discussão hoje aqui, saber quais são as melhores coisas da vida, aquilo que vocês mais desejam. O que é que vocês mais desejam? Me ajudem. Vamos lá. Uma praia, né? Poder ter dinheiro para poder ir para uma praia, tem que ter dinheiro para ir para a praia. Brasília não tem, não é? O que mais? Então a gente quer dinheiro, quer ter riqueza, sucesso, o que mais? Saúde, ótimo. Saúde é fundamental, não é? Apesar que a fé é mais importante, porque com a fé, mesmo que a gente não tenha tanta saúde, a gente supera, né? Mas vamos lá, saúde é fundamental. O que mais? Que é muito bom, que é as melhores coisas da vida. Vamos lá, rápido. Sabedoria, muito bom. Paciência. Eu estou falando mais das coisas materiais. Vocês estão muito espírito de luz. Ó. As pessoas comuns, o que as pessoas comuns mais querem? Vamos lá, querem dinheiro, tá certo, dinheiro é fruto do trabalho, não é? Se ele não é conquistado de outras maneiras, né, equivocadas, não é com prejuízo ali, apesar que é uma prova também, a riqueza, o dinheiro é coisa boa, é uma bênção também, não é? Mas é uma prova, a gente sabe disso. O que mais? Dinheiro, o que mais? Um carro bacana, não é? Uma casa legal, o que mais? Beleza também, bacana, beleza, não é? Juventude também bacana. O que mais? As melhores coisas da vida. Prazer, não é? Você falou prazer? Prazer, mas um prazer que seja felicidade, não só o prazer momentâneo, não é? Que a gente tenha, não é, felicidade, não é aquele prazer sempre contínuo, não aquele prazer só efêmero, rápido, que chega e vai embora rápido, não é? O que mais? Música também é muito bom, mas coisas mais importantes. Por exemplo, honra, não é? A gente tem honra, não é? Ninguém falar mal da gente, não é bom também? A gente tem uma boa reputação, ninguém fala mal da gente. A gente ser amado, não é uma coisa maravilhosa? Não é? A gente amar e ser amado. Então, em vez das pessoas terem medo da gente, a gente ser amado, é muito bacana. O que mais que é legal, pessoal? A gente ter força de vontade, poder ser dono do nosso destino, também é bacana? Ótimo, bacana também. O que mais que a gente pode elencar? Ter amigos é bom? Amigos? Família também é bacana? Filhos é bom também ter os filhos? Legal. Esperança é uma coisa boa?
maravilhosa, né? A esperança muitas vezes é que nos mantém vivos, né? Alegria é uma coisa boa? Excelente, não é? Alegria de viver, não é? Ter potência sexual, a gente funcionar naquela hora que precisa, não é? É uma coisa bacana também? Legal, é bom, né? Vai ser através da relação íntima que a gente vai ter também a bênção dos filhos, né? A alegria do casamento, do amor, enfim. Autoestima, bacana? Autoestima? Ótimo também, autoestima? Legal. Trabalho, ter um bom emprego. Coisa bacana? Todo mundo gostaria de ter um bom emprego? Joia. Estudo também, ter um bom estudo também é legal? Joia também. Paz. Quem não gostaria de ter paz, né? Melhores coisas da vida. Sucesso também, felicidade, saúde, beleza, não é? Não ser injustiçado, sinceridade, só coisas boas, não é? Tudo bem. Dignidade. Deixa eu ver se eu esqueci alguma aqui. O que é que os jovens mais querem? Liberdade. Independência. Liberdade e independência. Pois, meus amigos, todas essas coisas que nós falamos aqui, se a gente começar a usar as drogas, a gente vai perder. A dependência química é uma doença incurável, não tem cura. Nazareno é aquele pessoal que vai para a clínica, que se desintoxica e tal, e que fica limpo e não sei o quê. Eles não estão curados, eles estão em tratamento, estão em recuperação, mas não tem cura a dependência química. Vocês sabiam disso? Então é uma prisão que a pessoa não se liberta nesta encarnação. Então, quando a gente começa a usar as drogas, a gente vai perder tudo isso que a gente falou. E quais são as coisas que vocês mais têm medo? Quais são as piores coisas do mundo que vocês mais têm medo? A gente não ter tudo aquilo, né, que a gente comentou, a gente perder tudo aquilo. Mas a gente tem mais medo de quê? Sofrer, né? De sofrimento. Foi mais que você falou? Solidão. O que mais? Passar necessidades. Rejeição, ser rejeitado. Em vez da gente ser amado, agora as pessoas vão ter medo da gente, vão nos rejeitar, não vão querer a nossa companhia. O que mais? Aliás, a psicologia diz que o maior medo, depois do medo da morte, é o medo da rejeição. Piores coisas do mundo. E além do mundo. Umbral, vocês têm medo de ir para umbral? Umbral? Já leram O Nosso Lar, de André Luiz, Chico Xavier? Umbral. Obsessores, vocês têm medo de obsessores? Espíritos vampiros, vampirizadores das energias, vampiros. Traficantes, criminosos, prostituição. Tudo isso é muito ruim, não é? Abortos, o que vocês acham de abortos? Coisa ruim, ninguém gosta de ter que praticar abortos, né? De gravidez, né? Não programada, não planejada, e ainda por cima o aborto e as suas consequências, não é? Estupros, solidão, fracasso, mentiras. Ninguém gosta de mentiras, né? Dor, doenças, câncer. Todo mundo morre de medo de ter câncer, porque o câncer, normalmente a pessoa desencarna tendo dores terríveis. Tanto que tem que tomar no hospital morfina, que é um anestésico poderosíssimo, é o mais poderoso que existe, mas que produz também uma dependência muito grande. Por isso que ele é controlado. Doenças, mentira, fracasso. Fazer as pessoas que a gente ama sofrer também não é uma coisa muito ruim. É também uma coisa péssima, né? Reencarnar com defeitos, com sequelas. Reencarnar com problemas mentais, com problemas físicos. Problema da injustiça, a dependência e tantas outras coisas. Tudo isso, meus amigos, as drogas irão provocar. Vão transformar-nos, muitas vezes,
até em obsessores, porque os espíritos estão... Nós sabemos na doutrina espírita que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens que viveram aqui na Terra. Então vejam que muitos ex-viciados, quando desencarnam, eles continuam sentindo falta da droga. E aí, eles, como nós sabemos, o Espírito Emmanuel falou para Chico Xavier, que 3/4 dos espíritos que desencarnam aqui na Terra não vão de imediato para regiões felizes, né? Ou menos felizes no mundo espiritual, não. Eles continuam aqui, entre nós. 75% continua aqui. Porque onde está aí teu tesouro, também está o teu coração, não é? A tua mente, a tua emoção, o teu espírito. Jesus nos falava. Então, estão ligados aos bens, às pessoas. A pessoa desencarna, continua com o ciúme do marido, da esposa, apegado aos filhos, ao dinheiro, à herança, às drogas, às sensações físicas. Então, quantos espíritos há por aqui ainda? E às vezes eles não têm nem consciência que desencarnaram. Tem gente que morre e não sabe que morreu. Nas reuniões mediúnicas a gente conversa com os espíritos, ele nem sabe às vezes que está desencarnado. E a gente tem que ter todo o cuidado de amparando, acolhendo. E eles acham que estão num sonho, num pesadelo. Porque eles falam com a gente não responde, eles acham que estão enlouquecendo, ou que estão num sonho. Então, atenção, quando vocês começarem a conversar com as pessoas e elas não responderem, cuidado. Pode ser um sinal que você tenha desencarnado. Eu falei isso numa palestra, um senhor levantou a mão e disse: Nazareno, pois eu acho que eu já desencarnei. Eu disse: mas por quê? Porque lá em casa eu falo com minha mulher, com meus filhos, ninguém me escuta, ninguém me obedece. Eu acho que eu já desencarnei, não é? É para descontrair um pouquinho, não é, pessoal? Mas veja então, esses espíritos, eles mesmo que não queiram, mesmo que eles não desejassem isso, eles vão se aproximar das pessoas que buscam aqueles mesmos ambientes que eles buscavam e vão tentar sorver aqueles vapores do álcool, da droga, não é? Aquelas substâncias através do encarnado. Já que ele não tem mais um corpo físico, ele vai se acoplar. Esse acoplamento, segundo algumas informações espirituais, ele é demorado, ele não chega assim já e consegue. Então ele vai muitas vezes se aproximar daquela pessoa e ficar vampirizando as suas energias físicas. A pessoa vai tendo depressão, não é? Vontade de buscar droga. Nós temos lá o livro Sexo e Destino, de André Luiz. Tem lá o caso do Cláudio e do Moreira, ou é Nogueira, não me lembro agora do espírito. E ele está lá de tarde na casa dele. E o espírito chega junto assim e coça a garganta dele assim. Vamos tomar um trago. E ele acha que ele agora está com vontade de ir lá e pegar uma garrafa de uísque e tomar uma dose. E na hora que ele vai sorver, não é? André Luiz descreve o que acontece do ponto de vista espiritual. O espírito sorvendo, bebendo juntos os dois. Então, na verdade, não é um inimigo, não, propriamente. São companheiros de vícios, são amigos. E ele até às vezes protege aquele médium, que é uma espécie de médium, né? Que ele está se utilizando para o vício. Então o pessoal até diz, né? Bebo tem santo forte. Quando o bebo cai, ele não cai para o lado onde tem uns carros, não. Ele cai para o lado da calçada, já viram? É uma coisa impressionante. É como se o espírito que também está embriagado também fica lá ajudando, protegendo a sua caneca fluídica. É como se fosse uma caneca que ele usa para se embriagar também. Então vejam que a pessoa, mesmo sem querer, acaba se tornando um obsessor, levando a pessoa às drogas. A droga vai levar a uma escalada de crimes, de problemas. A pessoa fica tão fissurada pela droga que ela às vezes não tem mais dinheiro, ela começa a furtar, roubar, agredir os pais, matar. E a chegar ao ponto até de se prostituir, as meninas e os rapazes também vendendo o seu corpo para conseguir. Tão poderosas que são essas drogas de hoje. Então vejam como é a visão espiritual disso. Então, eu tenho duas notícias para dar para os senhores. Uma é péssima e outra é excelente. A péssima é que vocês estão reencarnados numa época das mais difíceis,
Porque nunca houve tanta droga, com tanta facilidade, com tanta gente usando, com propaganda na televisão sobre drogas, que o álcool é uma droga. Tantos apelos, tanto materialismo, tanta gente sem acreditar em Deus, sem acreditar na vida espiritual, até tem uma religião, mas nem frequenta a sua igreja, ou quando frequenta vai lá só como se fosse cumprir uma obrigação. E vocês nunca estiveram tão vulneráveis. Eu estou falando de vocês, a juventude. Há esses espíritos que já desencarnaram e estão lá sedentos de fluidos vitais e de fluidos, não é, das drogas, precisando, não é, captar essas pessoas, esses jovens, hoje crianças. Antigamente a pessoa começava a usar, não é, maconha com 18 anos, quando com 16 usava, era um escândalo, todo mundo ficava sabendo. Hoje não, as crianças com 10, 11, 12 anos estão usando crack. Então hoje está assim um descalabro, é uma epidemia, uma loucura no planeta praticamente todo, no Brasil inclusive. Então quem está passando pela juventude, que é uma época extremamente, quando a gente está muito vulnerável, muito frágil, e ao contrário, a gente acha que está o super-homem quando a gente é jovem. É chamada onipotência pubertária, é a da rebeldia, né, da puberdade, e a onipotência juvenil, que é aquela que além de contestar ainda busca ser independente e acha que sabe tudo, e que pode tudo, e que larga quando quiser, e que não vai fazer mal. É chamada onipotência juvenil. E é quando a gente está mais vulnerável, quando a gente acha que está fortão, que pode tudo. Então vejam, Nazareno, essa é a péssima notícia, não é? É. E nunca teve tantos casos de depressão, que é um grande motivo para a pessoa buscarem as drogas. E nunca teve também, não é, tanta sensibilidade mediúnica. Porque Kardec, lá no livro A Gênese, ele vai dizer, num livro de hipóteses, de teses, não é? Ele coloca isso na introdução, mas ele vai dizer que no final dos tempos, aquela profecia de Joel, que está em Atos dos Apóstolos, quando a Terra se tornasse um mundo de regeneração, quando ela estivesse naquela transição para o mundo de regeneração, a mediunidade ia ficar muito mais comum. Daí porque o profeta Joel disse, no final dos tempos, não é final do mundo não, o mundo não vai se acabar agora não, pessoal. Vai demorar bilhões de anos, quando o Sol se expandir. Mas, o mundo físico, né? Mas, ele diz, no final dos tempos, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens, visões, vidência. Até vossos servos profetizarão, darão comunicações mediúnicas, mostrando então que a mediunidade fica cada vez mais comum. Então hoje há muito mais pessoas com algum tipo de sensibilidade mediúnica. Médiuns no sentido mais amplo, não propriamente médiuns ostensivos de trabalho, de psicofonia, de psicografia, mas médiuns de serem facilmente influenciáveis. E por isso tanta depressão, tantos outros problemas que nós temos visto, e tanta droga. Nazareno, e qual é a excelente notícia, pelo amor de Deus, já estou preocupado aqui. A excelente notícia é que vocês estão com a melhor instrução e esclarecimento, o conhecimento mais libertador que existe, que é, na atualidade, a filosofia mais excelente. É a doutrina espírita que vai esclarecer, não é, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos e como nos proteger dessas influências, como afastar a influência dos espíritos maus, como encontrar o bom caminho, como encontrar a verdadeira felicidade e seguir a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então vocês estão de parabéns por estarem frequentando a mocidade. Vocês não sabem o tesouro, vocês não sabem como isso protege vocês. Porque o jovem quer muito se autoafirmar, ele quer muito conquistar um espaço, ele quer ser aceito, ele morre de medo da rejeição que você falou.
É um dos maiores medos da psicologia, é não ser aceito. Então a gente está lá, não é? E quer participar do grupo, quer ser aceito, não quer que ninguém fale mal da gente. A gente quer estar numa época de ser, né, aceito. Então ele vai fazer tudo, quase sempre, para ser aceito no grupo. Se o grupo fuma, aí ele vai fumar também. Se o grupo bebe, se usa maconha e assim por diante. Então eles vão, muitas vezes, se sujeitar, se submeter a várias coisas para poderem serem aceitos. E daí a importância da gente frequentar um grupo que nos aceita como a gente é, com o conhecimento espírita que a gente tem, e que nos respeita e nos valoriza dessa maneira. Se o jovem tem um grupo que ele pode sair, que ele pode ir para a festa, que ele pode dançar, que ele pode cantar, que ele pode fazer teatro, que ele pode se divertir, fazer esporte, que ele pode frequentar a casa espírita, fazer trabalho social e tudo e aquilo, e preencher seu tempo, porque mente vazia, oficina do mal. Eu trabalho, até hoje meu pai também trabalha, dizia Jesus, ele vai estar protegido pela juventude. É muito, mas muito importante isso. Porque não tem problema da gente sair, dançar. Ontem eu saí com minha esposa, aniversário de uma amiga, a gente foi, não é, para uma danceteria, dançamos até meia-noite. 2 horas lá de dança, não precisa beber. Porque quando, eu digo isso para os jovens, eles, olha pessoal, a gente muitas vezes toma, né, alguma coisa com álcool, por quê? Porque tem timidez. Que a gente tem medo, a gente quer paquerar, a gente quer, não é? E os espíritos se aproveitam disso, porque hoje tem muito também, que eu esqueci de falar, o apelo do sexo, não é? Ou nunca teve sexo com tanta facilidade, com tanta libertinagem até. Qualquer lugar que você olha tem propaganda de mulheres espíritas. Hoje nas televisões, né, nas novelas, os homens não usam mais camisa, parece que é proibido usar camisa, já viram nas novelas? É impressionante, os caras todos sarados, e a gente todo gordinho, né, feinho, e os caras lá tudo bonitão. E aí, na internet, a gente está lá, olhando notícia, vem lá, namorem online, não sei o quê, sexo disso. Os apelos para toda parte. E aí os espíritos vão se utilizar, porque a pessoa quer buscar o prazer do sexo, e aí vai muitas vezes usar a droga, sobretudo o álcool, para perder a inibição, ficar mais desinibido, e poder chegar nas meninas. E eu digo, pessoal, não precisa beber para ficar animado. Porque o nosso próprio corpo produz drogas que nos levam à alegria, nos dão desinibição, coragem, garra, nos deixam mais com a autoestima lá em cima, que são as endorfinas. Então experimente dançar, dance 20 minutos, depois de 20 minutos o corpo já começa a produzir aquelas endorfinas, e você fica, não é? Quando a gente malha, quando a gente está dançando, depois você fica animado mesmo, você fica diferente, você fica cheio de energia e de coragem. Então dance, porque mulher não gosta de homem embriagado, não? Vocês gostam de rapaz embriagado? Coisa horrível, não é? Então dance, e aí, se preferência, entre numa academia de dança. Eu sempre fui muito tímido. Se eu soubesse, meu sobrinho, ele era muito tímido, a mãe dele obrigou ele a entrar na academia de dança, ele foi lá empurrado. Aí ele começou a fazer e tal, só tinha véia para dançar, ele dançava lá com as véias e tal, não sei o quê. Mas daqui a pouco ele começou a tomar gosto, se tornou um dançarino de primeira de forró. Agora a mãe é que tinha que segurar ele, porque ele queria todo fim de semana passar a noite no forró. E onde ele vai, as meninas fazem fila para dançar com ele, e o cara nem é bonito. Então vejam, quando o cara é pé de valsa, as mulheres adoram, não é? A mulher adora o homem que dança bem. Então faz muito mais sucesso do que a bebida. Então não precisamos, não é, usar essas coisas que a gente vai perceber. Por quê? Então, o álcool, usar um pouco, olha, um pouco até pode. Eu não chegaria ao extremo de dizer, olha, vamos acabar completamente, não. Há quem defenda a abstenção completa, sobretudo para quem é médium, para preservar o aparelho psíquico, não é? Seria o ideal. Mas como a gente sabe que nem todo mundo ainda está nesse estágio mais avançado, pelo menos, pessoal, usar com muito cuidado, com muita moderação, não dirigir, e muito pouco. Porque vocês sabem qual a pior droga que existe? Qual é a pior droga que existe? Nazareno, eu acho que é o tal do crack, não é não? É o álcool. O álcool mata quase 7 vezes mais do que todas as outras drogas juntas, somadas. O álcool mata 7 vezes mais do que elas.
Mais da metade dos leitos nos hospitais psiquiátricos são ocupados por alcoólatras. O álcool está presente, meus amigos, em mais de 80% dos assassinatos, 73% de assassinatos, 37% dos furtos, 60% dos estupros. A pessoa comete estupro porque usou álcool. 60% dos casos de violência doméstica no homem, 25% na mulher. Dos acidentes de trânsito a gente nem sabe a conta, porque é imensa também. O álcool, ele é também. Você sabe qual é a maior causa da pessoa voltar para os vícios das drogas? Sabe qual é? O álcool. Porque o álcool, ele mexe na censura da gente, ele deixa a gente mais permissivo, ele deixa a gente aflorar todos os nossos instintos mais selvagens, todas as nossas más tendências. E aí a pessoa acha que fica alegre. Não é que fica alegre, é porque ela fica desinibida e fala o que tem vontade. E aí acaba se tornando inconveniente, não é? Então a gente vai ver que o álcool, o que acontece? A pessoa passou um ano numa clínica, o maior sufoco do mundo, uma clínica cara, muitas vezes, elas são pagas e são caras, um sofrimento enorme da família que tem a codependência. E aí ele vai e passou um ano sem a cocaína. Quando vai para uma festa, reencontra lá as más companhias, que realmente são más companhias. A família nem sabe, mas os amiguinhos estão usando. Aí o cara lá diz: rapaz, cheira aqui um pouquinho. Diz: não, rapaz, eu larguei a cocaína. Ah, tu é muito careta. Tu é muito careta, cara. Tu toma pelo menos uma cervejinha. Ah, cara, é uma cervejinha, né? Não vai fazer mal, não. Aí, pega a cervejinha. Toma uma cervejinha. 2 cervejinhas. Como o álcool deixa ele mais permissivo, o que é que ele pensa? Ah, não, só uma cheiradinha não vai fazer mal, não. E aí, ele volta com toda a intensidade para o vício. Destrói todo um ano de sacrifícios, de renúncia, de esforço, de toda uma equipe, e o sofrimento. Volta com toda a intensidade. Então, é a maior causa da reincidência, é o álcool. Olha como o álcool é complicado. O cigarro, antes não. Antes tinha as propagandas na TV de cigarro. Hoje não tem mais, são proibidas. Antes tinha lá, Hollywood, o sucesso, né? Os cowboys do Marlboro, tudo homem bonito, jovem, forte. Quase todos desencarnaram com câncer, os que fumavam, né? Vamos ver, no álcool não, está lá. Gente na praia, rapazes e moças belíssimos, jovens, saudáveis, todos felizes, né? E aí a gente acha que bebida é sinal de felicidade, de juventude, beleza, de alegria. E aí, estamos aí consumindo álcool, e o governo, né, lucrando, ganhando por causa dos impostos, não tira as propagandas. Então, um problema mais sério que tem é o álcool. Porque as pessoas ligam para o Dr. Isamitiba, aquele psiquiatra muito conhecido, do livro Quem Ama Educa. Ele tem um programa na Rede Vida. Vocês encontram no YouTube os episódios também do programa dele sobre educação. Tem vários livros. Ele tem o melhor livro que eu já li sobre drogas, chama Juventude e Drogas, Anjos Caídos. Tem outros também, 123 perguntas e respostas sobre drogas e outros. E ele vai, não é, fazer uma análise muito interessante, muito profunda, dissecando o assunto das drogas. E às vezes as pessoas mandam um e-mail para ele: doutor Isamitiba, o meu filho de 20 anos está usando crack, o que é que eu faço, pelo amor de Deus? Ele diz: minha senhora, o seu filho não começou a usar crack do dia para a noite, não. Ele começou primeiro lá no álcool, começou depois pelo cigarro, muitas vezes. Eles são portas de entrada para os outros vícios, porque eles mexem com a permissividade. Então, o jovem alcoolizado, quando ele está bêbado, ele está na festa, o cara oferece uma droga para ele, o êxtase, né, que agora está na moda, que é uma anfetamina poderosa e produz muitos problemas sérios. E ainda tem o título de droga do amor. Amor não é isso. Vocês sabem, vocês são espíritas, vocês sabem o que é realmente o amor.
Então, o jovem vai, experimenta a maconha, experimenta a cocaína, porque ele está alcoolizado, porque ele no estado lúcido não ia fazer. Então, são portas de entrada. Aí o cigarro, a pessoa se acostuma com o cigarro, né? Que é uma droga também terrível, porque destrói a pessoa, né? Com os vários tipos de câncer e outras doenças. E nós sabemos que além da doença física, não é? Porque o jovem diz, Nazareno, mas quem fuma morre. Quem não fuma morre também. O meu avô fumava e morreu com 90 anos. É verdade, tem algumas pessoas que reencarnam com o corpo tão resistente que consegue viver 90 anos fumando. Só que no Espiritismo a gente sabe que não é só o que a gente sofre aqui na Terra que importa, não. A gente tem que saber que todos nós vamos encarnar, é verdade. Mas como é que nós vamos encarnar? Numa doença terrível, sofrendo, não é? Por nossa própria culpa. Segundo, como é que nós vamos chegar no mundo espiritual? Nós não temos um corpo fluídico, o perispírito, o corpo espiritual, corpo incorruptível, que falava Paulo de Tarso. Este corpo espiritual se ressente das influências do corpo físico. Ele chega lá doente. Joana de Ângeles diz que a droga abre frestas no perispírito, permitindo a instalação de obsessões, de influências espirituais terríveis, aflorando conteúdos que estavam no inconsciente, de vidas passadas, de sofrimentos em regiões umbralinas, muitas vezes, provocando o que a gente acha que são alucinações, e às vezes não são alucinações, tão somente. Então, a gente sabe como é que a gente tem que saber como é que a gente vai ficar no mundo espiritual e como a gente vai reencarnar, porque a gente sabe que vai levar sequelas para aquele novo corpo físico. Então a gente não pensa só no aqui e agora. Então, quando o Espiritismo nos esclarece a lei de causa e efeito, a reencarnação, a imortalidade da alma, ele é um melhor antídoto antidrogas. Agora, não adianta só o conhecimento espírita, não. Os espíritos dizem que nós temos que buscar nos instruir sobre a melhor forma de educar os nossos filhos. Então a gente tem que conhecer sobre esse assunto. E vocês, de conhecer para ajudar os colegas de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ter colegas usando vários tipos de drogas. Então o cigarro destrói o indivíduo. O álcool é pior, porque o álcool não destrói só a pessoa, não. Destrói ele e destrói a família também. Nazareno, mas hoje está aqui no Brasil, o pessoal está usando muito maconha. A maconha é melhor do que o cigarro, não é não? Não, pessoal. Já está provado cientificamente, a maconha é 10 vezes mais cancerígena do que o cigarro. 10 vezes mais. Sem contar que a gente não sabe o que tem lá dentro, porque o pessoal aqui não tem controle de qualidade, tem? Vocês olham onde é que ela é produzida? Eles misturam com tudo. Como misturam na cocaína, no crack, misturam tudo que é maluquice, na merla, não é? Eles misturam tudo, até bosta de cavalo, eles colocam de boi, de tudo, para dar mais peso. Talco, cal, eles misturam várias coisas no pó da cocaína e uma infinidade de outros produtos, altamente cancerígenos, altamente nocivos. E a nossa maconha não sabe o que vai ter dentro dela também. No Brasil, imagine. E a maconha de hoje é muito mais poderosa do que a maconha de alguns anos atrás. Na época lá do movimento hippie, que era aquele movimento de contestação contra a guerra do Vietnã, que tinha um motivo da rebelião, né? Contra aquela repressão sexual que era exagerada também. Então, havia todo um contexto político, então os jovens até usavam para se rebelar. Hoje não, é uma fuga psicológica, é uma anestesia, não sei como a gente vai analisar aqui as causas, por que as pessoas usam drogas, mas a maconha, ela é 10 vezes mais cancerígena, ela também provoca todos os problemas que o cigarro provoca, e mais, ela provoca paranoias, esquizofrenia, ou seja, loucura também, demora um pouco mais, mas ela também provoca. Ela provoca atrofia de alguns centros cerebrais, e daí porque ela diminui a capacidade intelectual, a pessoa vai ficando mais boba, o rendimento escolar vai lá para baixo. O rendimento físico também, os atletas que começam a usar maconha, começam também a decrescer o seu rendimento físico. E o Espírito Samuel, Lucas Nazareno, a maconha é das piores drogas. Isso por quê?
Porque é a droga que é a antítese contra a coisa mais importante que Jesus nos ensina. Porque qual é a coisa mais importante? É amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo e amar a si mesmo. A maconha é a droga da indiferença. Porque qual é o contrário do amor, pessoal? Não é o ódio, não. É a indiferença. O ódio é o amor que está doente. A pessoa indiferença é que não ama. Então, e a indiferença é fruto do egoísmo, a pessoa só pensa nela. Então, quando o usuário da droga começa a usar droga, ele só pensa nele, ele não consegue mais pensar em outra coisa, porque ela ativa centros, não é, na região do cérebro, no sistema límbico, no sistema da recompensa, que ele não consegue pensar em outra coisa que não seja a droga. Ele vai atropelar a sua família toda para conseguir a droga. Meu pai me diz que, quando ele era criança, ele lia nos cadernos da escola, tinha uma história muito chamativa, que era um desenho de um cão, do diabo. O espiritismo tem diabo, né? A gente sabe que existem espíritos atrasados. E diz que o diabo, naquela historinha, apareceu para um menino. Ele disse: olha, meu filho, agora você não tem mais jeito, não, você está nas minhas mãos. Mas você tem 3 escolhas que você pode fazer. Ou você pode se tornar alcoólatra, ou você pode bater na sua mãe, ou você pode matar o seu pai. O que é que você escolhe? O menino, o que é que vocês escolheriam? Alcoólatra, né? Ele disse: não, eu prefiro ser alcoólatra. Aí ele se torna alcoólatra, bate na mãe e assassina o pai. Vejam o que é isso, o álcool, que não é uma droga que leva a uma dependência tão poderosa como a heroína, como a cocaína, como o crack, como a merla e como essas outras drogas que estão surgindo, oxi e tantas outras. Então vejam, pessoal, é tão perigoso, porque assim, o nosso corpo foi criado para ter esse sistema de recompensa, de prazer, para que a gente se alimente, não é? Então quando a gente come, a gente sente uma espécie de prazer. Daqui a pouco a gente busca o sexo, senão a gente não se reproduziria. Então, este corpo que a gente usa, ele tem esses mecanismos naturais. Então, no cérebro tem lá os neurotransmissores, dopamina, serotonina, os receptores GABA e também noradrenalina, que eles são ativados nessas circunstâncias, que as drogas vão confundi-lo de maneira tão poderosa que somente a droga é capaz de suprir aquela necessidade. Há uma experiência que foi feita. O professor Clóvis Nunes, que é um expositor espírita, tem uma palestra dele no YouTube, vocês devem assistir, chama sobre toxicomania. Ele vai contar a história de uma pesquisa que um cientista pegou 180 ratos e começou a dar queijo com pasta de cocaína. Deixou eles dependentes. Pegou 180, que não tinham nenhuma dependência, e fez uma experiência. Pegou grupos de 10 em 10 e colocou uma gaiola grande, uma tábua de madeira, onde ele colocava 10 ratinhos de cada vez, depois de eles passarem 5 dias sem comer, tomando só água, morrendo de fome os ratinhos estavam, com muita fome mesmo, e colocou energia elétrica, a gaiola estava eletrocutada, né? Então, e aqui do lado colocou o queijo. Os ratinhos normais saíam da madeira, que é isolante, né, que não estava levando choque, iam caminhando no meio da gaiola, levando choque. Quando chegavam no meio do caminho, mesmo com 5 dias de fome, eles voltavam, desistiam e voltavam correndo. Chegavam pertinho do queijo, mas voltavam, não aguentavam. Todos, 180, morreram de fome, mas não comeram o queijo. Nenhum atravessou. Os que estavam dependentes da cocaína, quando ele foi colocando de 10 em 10, todos atravessaram, mesmo levando choque, desencarnavam cheirando o queijo e a pasta da cocaína, levando choque até desencarnar. Tão poderoso. Olha, se isso acontece num rato, que é um cérebro muito mais primitivo que o nosso, imagine o nosso, que não tem só a dependência química, mas a dependência psíquica também. Aí o pessoal fala: não, maconha só provoca dependência psíquica. Não é verdade. A Organização Mundial de Saúde já comprovou e declara que a maconha produz dependência psíquica e química também. E se fosse só psíquica, não valeria a pena. Então produz psíquica, química, não é?
ela produz a indiferença, a pessoa vai perdendo todos os lastros, todas as bases que ela tem, que lhe mantém aqui na terra com saúde, com o caminho correto, ela vai perdendo, porque ela perde o quê? O interesse pela família, a pessoa perde pela maconha, interesse pelo estudo, perde os bons amigos, né? Vai ter agora colegas de vício, porque dependente não tem amigo não, viu pessoal? Tem colega de vício, é muito diferente. Vai perder o esporte, vai perder a saúde, vai perder o trabalho, né? Por causa do estudo também, tudo, né? Vai comprometer o sexo, produz infertilidade, né? Muitas drogas levam impotência, como é o álcool, o cigarro e outras, né? O cara vai comprar o maço de cigarro, tem lá, o Ministério da Saúde adverte, o cigarro provoca também impotência. Aí o cara pega assim, não, me troca esse aqui por aquele que diz que dá câncer, como se fosse adiantar alguma coisa, né? Mas o cara acha na cabeça dele que troca. O cara vai perder o vínculo, né? Vai ficar indiferente à questão do sexo. A religião, a maconha vai produzir isso, o cara vai ficar indiferente. Vai perder a honestidade, vai por fim talvez perder a vida também. Então ela vai produzir, né, a criminalidade, a pessoa vai estar se tornando um criminoso, que está usando uma droga ilícita. Então ela está se tornando um criminoso e começa a usar, quando depois o pai descobre que a pessoa está usando, tira a mesada, a pessoa não tem mais dinheiro, o que é que vai fazer? Vai começar a roubar, vai começar a furtar coisa de casa. E aí começa os pais a brigar, vão bater nos pais e vão chegar ao ponto de que, como não tem dinheiro, o pai às vezes tira a mesada, ele está na cocaína, vai para o crack, que é mais barato. Ou então vão fazer o que é pior, vão começar a traficar, entregar droga para poder receber um pouco da substância que ele entrega. Então vejam o problema dela também, né? Então esses que defendem a legalização não são médicos. Quando vocês vão escutar os médicos que estão lá ajudando os dependentes químicos, lá nos hospitais psiquiátricos, estão atendendo nos hospitais, nas emergências, os acidentes terríveis de carro que acontecem, que chegam lá os corpos carbonizados, amputados, tudo. Eles não são, são artistas, não é? Alguns sociólogos, pessoas que não têm consciência do que estão falando, não têm conhecimento, e onde se legaliza, o aumento do uso da maconha foi muito maior. E hoje a vulnerabilidade das pessoas, sem esclarecimento, sem conhecimento, sem cultura, sem educação, se tornam presas fáceis da dependência. Então, pessoal, tem um percentual da população que não pode começar a usar droga, que vai se tornar dependente. A Organização Mundial de Saúde estima, esse número é variado, mas entre 15% a 25% de pessoas que, se começarem a usar as drogas, vão desenvolver dependência. Eles chamam de toxicófilos. Eles não sabem explicar por quê. Mas nós que acreditamos na reencarnação, sabemos que a reencarnação existe. Nós sabemos que é o quê? Às vezes aquela pessoa já foi viciada em outra vida, ou traz muitos conflitos, traz depressão, traz conflitos sexuais, traz conflitos afetivos, traz conflitos com a família, não é? Traz problemas de timidez muito grave, problemas de autoestima, não é? Conflitos sexuais, em várias ordens, que não resolveu, e ela tem, então, aquela fragilidade que vai predispor para o uso da droga. Então, a gente não pode se sujeitar por causa da curiosidade, vai experimentar, mas não vale a pena de jeito nenhum, meus amigos. Não vale a pena. Que fosse para experimentar uma coisa, que fosse trazer felicidade, era uma coisa. Mas uma coisa que vai trazer prisão, criminalidade, destruição da saúde, da vida, da família, da riqueza. Todos os sonhos que vocês tiverem, as drogas vão destruir. Você sabe o que significa a palavra adicto? Adicto vem do latim. Era aquela pessoa que, quando devia muito ao seu credor e não tinha como pagar, ela se entregava como escrava para pagar sua dívida. Então, o drogadito, não é? A pessoa realmente dependente é um escravo da droga e dos obsessores. Então, quando a gente fala assim, não é? Eu sei que é um assunto, não é que não é bom da gente estar escutando, a gente fica sabendo, lembra dos amigos, fica preocupado, mas a gente precisa ter esta consciência para poder ajudar essas pessoas.
esclarecer, porque as pessoas, o jovem não tem noção, porque até os 25 anos de idade, pessoal, já está comprovado, a psicologia já demonstrou que até os 25 anos a gente não tem consciência da responsabilidade dos nossos atos. A gente acha que não vai acontecer nada, acha que se transar sem camisinha não vai engravidar, não vai contrair AIDS, não vai pegar uma sífilis. A gente é bobo. A gente não tem consciência não tem. Por isso até que o Código Penal, né, a pena é só a partir dos 18 anos. Porque a pessoa realmente não sabe o que faz. E ainda está na onipotência juvenil que nós falamos aqui. E a onipotência é o quê? É fruto do período da puberdade e da adolescência, que todos nós passamos. Eu já passei também, pessoal. Já tomei porra, já bebi muito, já fiz bobagem, já fiz racha de carro. Eu era ateu. Me tornei ateu na puberdade. Por causa do orgulho que a gente traz muito ainda, né? Os dois maiores vícios da humanidade, o orgulho e o egoísmo, ensina a doutrina espírita. E aí o que acontece mais? Na juventude a gente vai ter uma outra droga dentro da gente, que são os hormônios. No homem a testosterona, que é o hormônio do desafio, da conquista, não é? Do sexo, que vai fazer desenvolver os órgãos sexuais. Na mulher, a progesterona, o estradiol, eles mexem com a gente fica diferente. E aí, sobretudo a testosterona, a gente vai querer se revoltar com os pais, a gente vai querer conquistar o nosso espaço, a independência, a gente está sob pressão, a ansiedade do vestibular, do Enem, do não sei o quê, a gente está buscando o nosso trabalho, a gente está em dúvida, não sabe o que quer que faça, a gente quer ser aceito. Então o jovem está sujeito a um turbilhão de questões que ele se acha muito forte, porque ele acha que já sabe tudo, mas sabe tudo muitas vezes da maneira errada, equivocada. Que depois que a gente se torna adulto, a gente vai, meu Deus, que bobagem que eu fazia. Como os nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores tiveram trabalho com a gente. E como a gente chegar à fase adulta sem ter se tornado dependente, que milagre que foi esse. Hoje em dia a gente diz isso. Porque começou no crack, eles dizem assim, olha, pipou uma vez, porque o crack eles usam uma pipa, né, um cachimbo. Quando não tem um cachimbo, eles usam até uma lata de refrigerante, furam assim e colocam aquelas pedras, que é muito barato. E aí colocam um isqueiro, fogo debaixo da lata, e a pedra começa a estalar, começa a fazer crack, crack, crack. Por isso ela tem esse nomezinho. É o subproduto da cocaína, o lixo da cocaína misturado com bicarbonato de sódio. E aí eles dizem assim, pipou uma vez, está fisgado, ou seja, já está dependente, com uma única vez você usa. Tão poderosas que são essas drogas hoje. Então a gente não tem noção. A maconha é tão poderosa, hoje tem até a super maconha, que tem 3 vezes mais THC do que a maconha comum. E vocês sabem como é que é o nome da super maconha? Quem sabe? Vou dar uma dica, é o nome de uma das melhores bandas de rock que o Brasil tem ou teve. Skank. Eu aplaudindo lá, os caras não sabiam que o nome da banda deles era Super Maconha. Olha como a gente é bobo, não é? Então, quantos nossos heróis, né, morreram de overdose mesmo? Então, Jesus, a droga vai parecer aquelas facilidades, né? A pessoa vai querer, né? E é difícil até para o jovem tirar a droga, porque a gente vai dizer para ele, porque a droga tem uns prazeres e uns benefícios ali rápidos, aparentes, que enganam a gente. É aquela iscazinha para pegar o bobo. Então, quando você vai pedir para o jovem, que não está sentindo ainda os efeitos da droga, da dependência, porque ele acha que pode parar a hora que ele quiser. Porque é a onipotência juvenil. E a gente só vê que não consegue quando quer parar. E ele não quer parar. Então ele não sabe se quer, se consegue. E aí quando a gente vai dizer para ele... Porque, por exemplo, o álcool. Já viram que tem gente que quando bebe fica rico? Não é? Parece que tem não sei quantas fazendas, não sei quantos milhões aplicados, que é filho, amigo do governador, não é? Quer pagar a conta de todo mundo, já viram isso? Pois é, aí quando você vai pedir para ele largar a bebida, ele não tem que largar só a bebida não, ele tem que largar a bebida, mas tem que largar também as fazendas que ele acha que tem quando bebe, né? O dinheiro todo que ele acha que tem, vai ter que largar a coragem que ele tem, que é uma falsa coragem, né? Que é uma desinibição, que ele se torna inconveniente, porque ele fica lá quando ele bebe.
A graça que ele acha que tem, que ele vira um humorista cearense, não é, nato, como que ele acha que vira, que não é, que ele fica ridículo muitas vezes. E ele também vai ter que largar a beleza, porque quando ele bebe, ele acha que vira um galã de Hollywood, Tom Cruise. E aí dá em cima de todas as mulheres, solteiras ou casadas. Se não apanhar é um milagre, né? Ou então vai ter que largar os amigos que ele dá valor, que estão ali com ele, tudo, né? Os lugares que ele frequenta, que normalmente são lugares legais, que tem dança, que tem música, então, as festas, né? Porque a gente associou que festa tem que ter bebida, e aí a gente associa então que festa é um lugar de alegria, de reencontrar os amigos, esses prazeres verdadeiros, que é o prazer do amor, do carinho, de reencontrar os amigos, né? Que a gente tem em toda parte. Não, a gente vai estar sempre associando com o álcool ou com outras drogas. Então, para ele é difícil, ele não vai ter que largar só o álcool, ele vai ter que largar tudo isso aí que está, aparentemente ele tem. Vejam por que é difícil? E ele não está sentindo os efeitos. Agora, você sabe quando é que ele vai largar? Quando a dor de permanecer com o vício for maior do que de largar. Então, o primeiro passo para a gente realmente superar a droga é ter humildade. Chico dizia que 50% da cura chama-se aceitação. A gente aceitar a doença, a pessoa aceitar que está com uma doença chamada dependência. Porque a pessoa fica negando, é a negação. Às vezes a família nega, não quer aceitar que o filho está doente. O seu filhinho. O pai da Amy Winehouse, ele é taxista, ele não acreditava, o psicólogo disse, olha, a sua filha está dependente, está com esse problema grave, e ele não acreditava. E a moça, linda e talentosa, desencarna aos 27 anos não foi? E tantos outros. A negação, ele reconhece que estava negando aquela realidade. Então as pessoas com maior dinheiro, com os melhores psicólogos, com os melhores psiquiatras, os melhores médicos, com tudo que vocês imaginam, melhores amigos, com todo o sucesso, com toda a alegria, com toda a beleza, tudo. Vejam a Whitney Houston, aquela mulher linda com a voz encantadora. Ela não precisava de banda, de acompanhantes, não. Ela sozinha fazia um show. E vai desencarnar no estado lamentável, usando crack, o álcool. Elvis Presley, até o Michael Jackson com anestésicos, Jimmy Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, tantos que vocês nem a gente. Então vejam o que é o problema, e é uma doença incurável, não tem cura. Eu vou começar uma coisa que eu sei que não tem cura, que se eu começar não vou conseguir largar, porque não tem cura, pessoal. Eu vou ficar sempre preso. E o que é que vai acontecer? Eu vou desencarnar com aquele problema, vou sofrer no mundo espiritual, vou obseder outras pessoas. Aí qual vai ser a grande solução? Reencarnar. E vocês sabem o que é que os espíritos vão dizer para a gente? Olha, meu filho, você teve um problema de força de vontade, você caiu no vício. E o que é que vai acontecer? Para que a gente se melhore espiritualmente, eles vão dizer, você precisa trabalhar isso. Você vai reencarnar numa família, num ambiente que você vai estar sujeito àquelas mesmas tentações. Como o suicida muitas vezes reencarna numa família onde ele vai estar sujeito a ter vontade de suicidar de novo. Vejam como é, são tantas coisas. Nazarene, por que as pessoas usam drogas? Pessoal, elas usam drogas porque elas têm, não é? Elas têm depressão, por isso que não adianta só mandar para uma clínica para desintoxicar, sem saber qual é o vazio interior que aquela droga está preenchendo. E a pessoa às vezes bebe para poder ficar alegre, e o álcool é depressor. Poucas horas depois a pessoa fica sedada, fica deprimida, a ressaca é puramente depressão. Por medo, por timidez, por ansiedade. Ora, se está com timidez, vai fazer um curso de dança, vai fazer um tratamento psicológico, não é? Está com ansiedade, vai conhecer a doutrina espírita. Se for necessário, um tratamento com psicólogo também, não é? Se necessário usar uma medicação, tem a medicação, os ansiolíticos, lá que não trazem efeitos colaterais, não é? Que você largar a hora que quiser, fácil, não é? Não precisa usar o cigarro para acalmar, né?
a ansiedade. É falta de sentido para a vida, porque a pessoa não acredita na vida além da vida. Desocupação, né? Falta de trabalho. Os conflitos que nós falamos, familiares, sexuais, afetivos, baixa estima, remorsos, traumas, às vezes de vidas passadas, remorsos inconscientes de encarnações anteriores, perdas, a pessoa não sabe lidar com as perdas, né? Contestação para se rebelar contra o pai, contra a família, contra o padrasto, lesões afetivas. Quantas pessoas vão para o álcool, para o alcoolismo por causa do fim de um relacionamento? E como a gente tem sido irresponsável na hora de ficar com a outra pessoa, não é, de namorar, como a gente tem brincado com os sentimentos alheios. A pressão, né, do vestibular, a cultura das festas e o problema da frustração. A pessoa que é dependente química, ela tem um perfil que ela não sabe lidar com a frustração, não sabe esperar. Então é porque muitas vezes não escutou o não do pai, faltou a presença do pai na família. A mãe não soube impor limites. Então a pessoa não sabe dizer não, não aprendeu com seus pais a dizer não. Então está faltando frustração, desde a infância, a pessoa lidar com aquilo, esperar a comida, olha, é só 8h30, não, a criança não consegue esperar. Então a gente tem que tratar essas causas, não é? E que são várias delas, porque a droga é só um efeito. Então a gente orientar realmente todo esse problema, não é? Essa ilusão, esse erro, né, sobre a existência, né? Essa infelicidade muitas vezes que a gente não compreende o porquê de estar num mundo de expiação e provas e procura a felicidade aonde ela não está, e a droga vem como aquela muleta, como aquela fuga psicológica, aquele anestésico. Só que não adianta tomar o remédio para dor de cabeça sem a gente saber o que é que está provocando dor de cabeça. Vamos tomar o remédio, mas vamos saber, será que eu estou com algum problema, estou com um tumor, estou com uma gripe, estou com uma febre, estou com uma dengue, o que é? Não é? Vamos saber o que é o problema. Então, a droga, ela é só um paliativo que vai, muitas vezes, só nos enganar. Aí nós vimos aqui que existe o componente espiritual para provocar a obsessão espiritual. E qual é a causa da obsessão, pessoal? O que é que permite a obsessão espiritual? A influência negativa dos maus espíritos. Está lá no Livro dos Médiuns, são as imperfeições morais. É porque a gente fornece como se fossem tomadas, plugs mentais, ensina Manuel Filomeno de Miranda. Então os espíritos só conseguem nos obsediar porque a gente permite, porque a gente deixa. Porque a gente ainda tem orgulho, egoísmo, né? Vaidade, ciúme, depressão, não é? Incredulidade, vários dos nossos problemas que a gente traz, né? Carências afetivas. Quantas vezes a pessoa está lá usando um cigarro, não é? Como se fosse uma chupeta, com saudade do carinho, do seio da mãe. O copo de cachaça, né, substituindo, não é, o carinho da mãe, não é, o garfo também, a comida muitas vezes se torna um vício, a gula. Então vejam como a gente precisa identificar, fazer o autoconhecimento para identificar também o porquê que a pessoa está usando a droga. E nós sabemos então que existem as imperfeições morais. E lá no livro A Gênese, no capítulo 3, item 10, Kardec diz que existe uma causa para quase todas as nossas imperfeições morais. Quem sabe qual é esta causa? O egoísmo e o orgulho são filhos dele. Hã? Falem mais alto. Levanta a mão, um de cada vez. Não precisa ser todo mundo de uma vez, não. Um de cada vez, por favor. Ninguém vai saber a resposta, não? Medo bateu na trave. Na verdade, é o instinto de conservação. Pessoal, Allan Kardec não é para ser lido, não é para ser estudado, né? Então é por causa da nossa animalidade, a questão 742, a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Daí porque Jesus falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, estar encarnado é muito difícil, pessoal, é complicado. É muito bom para a gente esquecer, para a gente se melhorar, para a gente evoluir, mas é também perigoso. Então, lá neste item, Kardec não vai se aprofundar no assunto não, mas o nosso orientador diz, Nazareno, quais são os instintos que nós temos de conservação? Bom, nós temos a fome, a sede, o sexo, não é? O sono, nós temos o instinto de maternidade, nós temos também o instinto, não é? Chamado medo, que nos protege, o medo é para o nosso bem, mas ele em excesso vai gerar uma série de problemas. Então o medo vai gerar o egoísmo, que a gente tem medo de passar privações, necessidades, a gente vai começar a acumular bens, riqueza, tesouro, bens, propriedades, para não passar por dificuldades, vai se tornar avarento, não é? Egoísta. A gente com medo da rejeição, olha aí que vocês falaram da rejeição,
A gente vai querer agradar nossos pais, vamos seguir uma profissão que a gente não tem vocação. Vamos querer ganhar dinheiro para receber o aplauso das pessoas, que a gente morre de medo de não ser amado. E aí vamos o quê? Vamos roubar, vamos furtar, vamos corromper, vamos desviar a verba pública, até se for necessário, para receber o aplauso das pessoas, por causa para ganhar dinheiro. Ter o medo de não ser criticado, vamos desenvolver o orgulho. O medo de perder a pessoa. A gente pensa que o ciúme é amor. Ciúme não é amor, não. Ciúme é problema de autoestima. E a pessoa tem medo de perder o ser amado. O medo vai provocar inveja, não é? Aquela pessoa que brilha muito nos ofusca, e a gente com medo de não ser amado, a gente vai começar a aproveitar e falar mal dela, para poder que a gente cresça um pouquinho, porque diminuindo o outro parece que a gente cresce. O medo vai provocar uma série de problemas. Ansiedade. O que é ansiedade? É medo do futuro, né? Do que pode acontecer. Quando Jesus nos falava que todos os cabelos de nossa cabeça estão todos contados. No meu caso está até mais fácil de contar, não é? Que não cai nem um passarinho, né? Cai por terra sem a permissão do nosso Pai. Ou seja, que existe uma programação reencarnatória, que a gente não tem por que ficar ansioso, que a gente só vai passar por aquilo que a gente precisa passar, desde que a gente não cometa, com o nosso livre-arbítrio, alguns abusos, como é o caso do suicídio. E a droga é um suicídio indireto. E muitas vezes hoje é consciente, que a pessoa já sabe que faz mal. A gente vai chegar na condição de suicida no mundo espiritual. André Luiz passou 8 anos no umbral, porque foi um suicida de usar o fumo, a bebida, o excesso de comida, de ter contraído sífilis, relacionamentos fora do casamento, e por ter nutrido pensamentos de ódio, de mágoa, de vingança, de não ter espiritualidade, um materialista, o orgulho. Então, ele chega como suicida. E quantos estamos suicidando, com as práticas que nós temos hoje? Então, o medo vai provocar uma série de problemas, que nós estamos vendo aí, e tem mais. Lá no livro Nosso Lar, dizem para André, quando a Segunda Guerra Mundial está sendo anunciada, os Espíritos dizem: olha, André, agora nós vamos estudar sobre o medo, sobre o terror. E um dia a humanidade vai saber a importância de estudarmos sobre essa matéria. Nazareno, eu já entendi, já estou com síndrome do pânico, de tanto você falar do medo. Qual o melhor remédio para o medo, pessoal, para a gente vencer o medo? Não, a coragem seria a falta do medo, né? Ou a superação do medo? Não, a fé. Com a fé, a gente vai enfrentar o medo, o desconhecido, a gente vai enfrentar tudo. E fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Então, com a fé robusta, a gente vai confiar mais na providência divina, vamos ser menos egoísta, menos ciumento, menos orgulhoso, menos tímido, menos egoísta, menos covarde, menos ciumento, menos invejoso. Uma série de problemas se a gente tiver uma fé robusta, confiar realmente na espiritualidade. Nazareno, eu compreendi, o problema é que minha fé é desse tamaninho. Como é que a gente faz para fortalecer a fé, pessoal? Qual a melhor maneira de fortalecer a fé? O conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, com conhecimento de quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, nós vamos estar então realmente prontos, com aquela fé robusta, para vencer essas dificuldades todas. Por isso que quando perguntaram: Chico, qual o melhor tratamento para a obsessão espiritual? Ele disse: o primeiro e o mais importante é o estudo das obras de Allan Kardec. Então, você estarem frequentando aqui uma casa de estudo, de oração, de trabalho, conhecendo as verdades imortais que os Espíritos Superiores trouxeram a Allan Kardec, vocês estão prontos então para enfrentar, para ter essa fé robusta, se tornarem pessoas melhores, desenvolver todas essas virtudes, para que não estejam sob a influência dos obsessores e com esse conhecimento liberta, estarem a salvo e ajudarem seus irmãos, colegas, amigos e familiares nesse momento tão grave que passa a humanidade, até chegarmos no momento da regeneração. Vamos agora para perguntas, né? Temos 15 minutos aí para perguntas. Levanta a mão e a gente faz a pergunta. Só perguntas fáceis, estou brincando, pode ser pergunta difícil também. A Júlia está aqui, ela ajuda. Tá. Na questão das lesões afetivas, que nós comentamos, o Emmanuel trata no livro Vida e Sexo,
de que muitas tragédias acontecem por conta dessas lesões afetivas, que a gente não enxerga, e quantas pessoas a gente já fez sofrer, e algumas vão enveredar pelas drogas. Então, para o suicídio, não é? Às vezes direto também. Então, é a responsabilidade. Então, o que é que a gente vai fazer? Não é que a gente está proibido de namorar também, senão a gente não podia nem namorar, não é? Mas é namorar com pessoas que a gente tem afinidade, que a gente não seja irresponsável, que tenha chance de dar certo. Não é namorar só para mostrar para os amigos que é capaz de arrumar uma namorada, que é assim que a gente faz, né? A gente quer mostrar que a gente é machão. Ou então só arrumar alguém para levar para a cama, depois que consegue levar para a cama, já termina o namoro, já vai atrás de outra, porque quer só experimentar novidades, não é? Então a gente está namorando pelos motivos errados. Ou então ficando, né? Porque agora a moda é ficar. Que por um lado é menos mal de um certo ponto, porque a pessoa às vezes não chega a se apaixonar. Mas normalmente eles ficam ficando, né, em várias festas com a mesma pessoa. E aí a pessoa acaba se apaixonando e acaba sofrendo também. E de ficante em ficante a gente acaba se tornando insignificante, não é? Então, o amor, meus amigos, o respeito ao sentimento alheio, tudo isso é muito mais importante do que essas nossas carências de mostrar para os outros que a gente é capaz de ficar com com o rapaz mais disputado, com a moça bonita. Não, essa gente está sendo enganado, e está se enganando e fazendo os outros sofrer também. Agora, vamos ter ali, né, os namoros, sim, é natural, a gente pode namorar, vai terminar, não é proibido de terminar namoro, não, senão a gente, né, o Espiritismo não é nem contra o divórcio absoluto, não, a gente vai fazer tudo para preservar o casamento, mas há em certo caso que é necessário a lei humana do divórcio ser reconhecida, porque a pessoa já está separada, né, de fato. Então, a gente pode separar, sim, mas fazer tudo para não prejudicar a pessoa, com todo o carinho, com todo o cuidado, né, fazer tudo para dar todo o suporte, não é? Não ser leviano, não fazer, não estar ficando com a pessoa por ficar, está ficando porque quer encontrar uma pessoa bacana, um companheiro, uma pessoa para compartilhar, para ser feliz juntos, para construir um lar, um futuro. Então, em algumas religiões, tem um amigo meu que é de uma religião, ele diz assim, olha, lá nas arenas a gente diz assim, só namoro se for para casar, né? Eu acho curioso, mas é a gente pensar mais ou menos assim, namorar pensando se aquela pessoa seria uma pessoa que a gente casaria, né? E não namorar só para namorar, não, né? Tá certo? Evitar fazer as pessoas se apaixonarem e sofrerem por nós. Mais dúvidas? Levanta a mão de cada vez, porque é muita gente querendo falar, fazer pergunta. Se vocês não fizerem perguntas, eu vou fazer perguntas, tá? Melhor vocês perguntarem. Vamos lá, enquanto vocês vão pensando, eu vou dando uma olhada aqui que eu esqueci. Tem muita coisa para falar. Quer que a gente fale um pouquinho sobre tratamento? Tem mais perguntas? Olha, a timidez, pessoal, é fruto do medo, viu? Timidez não é virtude, não. Jesus nunca foi tímido. Jesus era corajoso, enfrentava. Então a timidez está lá no livro dos Espíritos, né? Mas por que tão comumente os maus e que predominam no mundo? Questão 932. Ou aparentam dominar o mundo, né? E aí, os Espíritos respondem a Kardec, pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos. Os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes. Mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. Então a gente é tímido, né? Mas muitas vezes a gente está sendo covarde, a gente está sendo conivente com o mal, a gente está sendo omisso. Vê o irmão usando droga e não fala para os pais. Vê o colega e não fala para o professor, para o orientador. Temos o dever de ajudar aquelas pessoas, não é? Não podemos nos omitir, não. Isso, omissão é crime também. Ah, Nazareno, mas eu não faço mal, não, eu não estou fazendo nada. 642 do Livro dos Espíritos, está lá. Kardec pergunta, bastará o homem não praticar o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura, né? A sua condição futura no melhor? Os Espíritos dizem que não. Porque se sois responsáveis pelo mal que praticardes, sois responsáveis também pelo mal que surge da vossa omissão no bem. Então, a gente tem que fazer o bem no limite das nossas forças. E o mal que a gente não podia evitar e não fez, um bem, a gente se torna corresponsável. Se legalizar um aborto no Brasil, a gente, que não fez nada, ficou de braço parado, não foi para a Marcha Nacional em Defesa da Vida, não está ajudando o Movimento Brasil Sem Aborto e tantos outros movimentos, a gente também vai ser chamado de abortista, porque a gente está sendo conivente, não é? Pergunta do Rubem.
É. Não, é bem diferente, não é? A responsabilidade. Você pega um pouquinho de água para mim? Ah, você botou aqui. Obrigado. Eu não tava. É bem diferente do que um traficante, não é? Que está na ilegalidade, ele sabe que é uma postura criminosa, e o outro muitas vezes está agindo não só vendendo bebida, mas vendendo outras coisas também. Mas se ele já tem consciência do mal que faz, ele poderia, né, buscar outras atividades. Eu recomendaria que a pessoa buscasse. Ou, por exemplo, se trabalha no setor desse, começar a esclarecer outras pessoas, né, dar responsabilidade e assim por diante. Fazer a sua parte, né, de compensar de alguma maneira aquele dano que ele provoca à sociedade e, ao mesmo tempo, tentando buscar outro tipo de negócio para sair, para não ficar naquela área de venda de bebidas, né, e de outros problemas, que também não é só a bebida, tem outros tipos de drogas também, né, que são vendidas ilicitamente também, não é? Alguns tipos de medicamentos e outras coisas também. Pois não? Você pode nos dizer sobre o vinho? Porque o vinho tem uma questão interessante, né? Até na época do Cristo se falava no vinho, e o vinho existe uma discussão em relação a que é até bom para a saúde em determinadas quantidades, determinadas circunstâncias. Ele está perguntando aqui sobre o vinho, né? Dizem que o vinho é bom para a saúde. É mentira isso, pessoal. Não é verdade. O que faz bem para a saúde é um componente que está na casca da uva escura. Então não é o vinho, é a uva que faz bem. Pode comer a uva ou tomar o suco de uva, não precisa tomar vinho. O vinho tem álcool, o álcool leva a dependência, leva a acidente, então não precisa tomar o vinho. Agora, vai dizer, Nazaré, então você quer que todo mundo pague 100% de... Não estou defendendo isso. Seria até o ideal. Se você vê São Francisco de Assis, não tomava vinho. Não é? Esses grandes santos da humanidade, os grandes homens iluminados, não é? Buda e outros, eles se abstinham completamente de bebida. Jesus veio num período para contestar, porque João Batista veio, não é? Ele até mesmo dizia, João Batista veio, não é? Sem bebida, antes de nascer, o Espírito já fala para o pai dele que ele não deveria tomar bebidas fortes, bebidas alcoólicas, seria a tradução mais correta, né? E aí ele não tomava vinho e ele não foi reconhecido como profeta. Aí quando Jesus vem, Jesus, não é, participava, como participou das bodas de Caná, até transformando água em vinho, não é? Mostrando que a gente pode conviver com essas coisas também, mas o mais importante é o bom senso, é o equilíbrio. Mas ele vai dizer que, olha, o Filho do Homem veio, João Batista veio sem beber, não é? E não era considerado. E o Filho do Homem veio bebendo e anda assim, e dizem que ele é príncipe dos demônios, ou seja, para fazer um contraponto com João Batista. E ele se mostrava como se estivesse com uma festa, porque ele estava aqui. Por que seus discípulos não jejuaram? Então eles irão jejuar, mas eles estão como num casamento. No momento do casamento eles têm que estar felizes. Mas ele mostrava que o mais importante não era isso, mas o que estava por trás, que era a nossa essência espiritual. Agora o álcool é tão perigoso que a gente deve ter todos os cuidados, né? E aí as pessoas às vezes, eu bebo socialmente. Será que bebendo socialmente a gente não está? Não é permitindo também que a gente se torne um dependente socialmente? Não está permitindo aquele acoplamento fluídico que é demorado, não é? Se estabeleça com o passar do tempo também, com aquele espírito que vai se acoplando conosco, ou aqueles espíritos, né? Então, é preferível, eu praticamente não uso, só tomo champanhe quando é casamento, né, assim, ocasiões muito, muito raras mesmo. Ainda mais quem trabalha na mediunidade, né, tem que preservar o seu aparelho psíquico para que ele possa estar bem para atender a tantos espíritos sofredores, a tantos encarnados e desencarnados também. Então, a gente preservar. Né? Então, o álcool não faz bem para a saúde, só faz mal para a saúde. O que faz bem é a uva. Vamos comer uva, tomar suco de uva, que faz bem para a saúde. Não é? Pois não? Fala um pouquinho mais alto.
Ela pergunta, no movimento espírita, você fala? Pessoal, no movimento espírita, eu acho que a gente poderia estar fazendo muito mais. As casas espíritas estão vindo num modelo muito tradicional, não é? De muito ainda antiquado, e nós deveríamos estar fazendo já muito mais. O Clóvis Nunes faz essa queixa, né? E ele tem um fundo de razão, não é? A gente tem visto sim iniciativas, né? Está lá no encontro lá da Federação Brasileira, uma oficina no atendimento espiritual só sobre dependência química, né? Tem várias casas aqui, a Comunhão Espírita tem 3 grupos, segunda, quarta e sábado, para dependentes químicos. Lá o Celuz também, várias outras casas, o Eurípides Barçanufo, várias casas já tem grupos só para receber as famílias que sofrem às vezes muito mais do que o jovem ou do que o alcoólatra. É a chamada codependência, né? A família fica destruída, me sofrendo muito mais. E também para os dependentes. Eles começam normalmente num grupo grande e depois se dividem e eles vão ali tratar e depois ter reunião mediúnica específica para aquele grupo lá. Então é muito bacana o trabalho. Eu conheço lá o trabalho da Comunhão, fui fazer essas palestras, quis lá. E pessoal, quando vocês... O Clóvis Nunes até falei isso, olha, quem defende o uso de bebida, frequente algumas sessões dos AA, dos Alcoólicos Anônimos, dos Narcóticos Anônimos, num grupo desses dependentes, você não vai querer nem dar nem uma gota de álcool na sua boca. Das tragédias, porque ela é a porta de acesso para as outras drogas. O álcool, o cigarro e a maconha. Então, essas inocentes, essas listas, né? O álcool e o cigarro são as piores drogas. Então a gente vai tendo essa consciência, né? Então no movimento espírita não tem formalmente algo, a Federação Brasileira tem uma apostila chamada Campanha Nacional Antidrogas, já há muitos anos, e você pode buscar, eu não sei se aqui no André Luiz tem, grupo de apoio a dependentes, vamos montar um grupo, né? Pelo menos para estar vibrando, para estar fazendo um encontro. Faz o estudo do Evangelho, eles fazem o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Depois compartilham. Certamente aqui nessa quantidade imensa de pessoas, deve ter muita gente, né, com problema na família, ou passando, ou que já enfrentou e gostaria de ajudar. Mas o Clóvis Nunes diz, olha, daquelas 200 instituições e comunidades terapêuticas, tudo, fazendas, tudo, porque de São Paulo até Rio Grande do Sul, de cada 200, tinha uma única que era espírita. Então 1 para 200 é muito pouco. Os católicos estão muito mais na frente, os evangélicos também, e a gente fazendo muito pouco. No Nordeste, menos ainda. Então a gente precisa ter trabalhos desse tipo, porque é um problema gravíssimo. E os nossos filhos dos espíritas vão experimentar droga. Pelo menos o álcool eles vão experimentar. No mínimo, o álcool eles vão experimentar. Então a gente precisa estar preparado para esclarecer, orientar, mostrar que é o amor, é para buscar a porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição. Não é buscar as facilidades do mundo, não, porque as facilidades é uma muleta, é uma cadeira de roda que você fica andando, depois você quer andar e não consegue andar mais. Você está escravo da cadeira de rodas. A droga é uma cadeira de rodas. Você fica escravo dela, você não se larga mais. Você atrofia, né? Então é nessas lutas, é nas dificuldades, não é? A gente vai ver, está lá no livro Nosso Lar, quando o pai de Lísias, não é? O esposo de Dona Laura, que ele já está encarnado, ele está com 3 anos de idade. E eles conseguem se comunicar com ele, lá em Nosso Lar, com um aparelho que é como se fosse uma espécie de televisão, e ele durante o sono, ele vem se comunicar com a família. E é aquela festa, aquela alegria muito grande, não é? É uma ocasião especial. André Luiz está lá presente, e a família conversa e tudo, e ao final, ele, lúcido, né? Os filhos perguntam, papai, o que você gostaria que nós fizéssemos pelo senhor daqui de Nosso Lar? Meu filho, orem a Deus para que eu nunca tenha facilidades aqui na terra. Olha que coisa curiosa, os espíritos superiores pedem para não ter facilidades aqui, porque sabem que as facilidades podem comprometer a nossa encarnação. E a gente querendo moleza, né? A gente querendo ganhar na Mega Sena, querendo isso, querendo fugir dos problemas, né? Querendo, não é, ser anestesiado dos problemas, usando droga, usando bebida, usando tudo. Então, vejam como é que é diferente, né? Então, meus amigos, a gente já está no nosso horário. Dá tempo de colocar um vídeo para a gente encerrar e fazer a nossa prece? Então, pedir para o Rubinho me ajudar aqui. Enquanto ele liga aí, a gente vai então, pessoal,
pedindo que vocês estudem o assunto, leiam os livros dessa matéria. Já liguei. O do Isamitiba, o Juventude de Drogas, Anjos Caídos. Tem também os 123 perguntas e respostas sobre drogas. Tem livros espíritas também muito bons sobre o assunto. Sobre a educação de crianças, de adolescentes. A gente tem essas nossas palestras. Elas estão disponíveis em DVDs, em CDs, em MP3. E também na internet, na tvc.com. E vocês podem encontrar também na Rádio Web Fraternidade e outras iniciativas de divulgação da doutrina. A gente vai colocar um vídeo, vocês encontram no YouTube, chama-se Um Mundo Bem Melhor, quando vários artistas daqui de Brasília montaram uma música, uma campanha para ajudar os necessitados, e em seguida a gente faz a nossa peça. Vocês encontram no YouTube. Um Mundo Bem Melhor,